Pra te ver, a gente não pode mais nem confiar na pessoa que o seu marido jura de pé junto que é filha dele. Eu não descobri que meu marido estava tendo um caso com a minha enteada? Mas calma, antes de você pensar muita coisa, escuta aqui essa história. Quando eu conheci o meu marido, ele tinha sido casado, só que a esposa dele tinha morrido há algum tempo atrás e ele criava a filha dela, que era uma menina que ele tinha quando ele conheceu a ex-esposa dele, a menina tinha 2 anos de idade, o pai biológico já era falecido, então ele começou a criá-la como se fosse dele. Tanto que, gente, ele adotou ela legalmente, então ela era filha dele. E aí quando eu o conheci, a menina já estava com 15 anos de idade, mais ou menos. Então ela estava naquela fase, adolescente e tudo. E assim, ok, não era filha biológica dele, mas a menina era pai pra cá, pai pra lá, e ele tinha toda aquela relação com ela. E ela era adotada por ele, então legalmente ela era filha dele. E assim, eu não pensei, falei, cara, é filha dele. Ele cria ela desde quando ela tinha 2 anos, ele adotou ela, quando a mãe morreu ela ficou com ele. Então eu olhava para aquilo, eu não via um padrasto e uma enteada. Eu via um pai e uma filha. Era exatamente o que eu via. E ela era uma menina ótima, gente. Apesar dela estar na adolescência, quando eu conheci, ela era uma menina ótima. Então eu comecei a namorar com ele, a gente casou e ela virou minha enteada. E a gente tinha uma ótima relação. Ela nunca foi contra o meu casamento, ela nunca implicou comigo. Realmente tínhamos uma boa relação. E eu falava pra todo mundo, é a minha enteada e ele não é a minha filha. E pra mim era a filha dele. Como eu falei, o cara criou a menina desde os 2 anos de idade. Vocês têm noção? Ok. Ficamos casados por uns anos, o tempo foi passando, ela foi crescendo, em faculdade e tal. Até que depois de alguns anos de casados eu comecei a desconfiar que existia uma outra pessoa. Né? Porque a mulher sabe, quando o marido tá aprontando, a gente sabe. Comecei a desconfiar, mas até então nunca tinha pegado nada. Olhava o WhatsApp, não tinha número diferente, não tinha conversa diferente. Olhava as chamadas recebidas, não tinha número diferente. Sabe? Então era muito estranho porque era tipo assim: ah, onde é que você tá? Tô em casa. Ah, eu tô indo aqui no shopping com a fulana, que era a filha dele. Ah, tô não sei o que com a fulana. Eu falava, cara, eu tô ficando doida, eu tô vendo coisa onde não existe, e é isso, eu tô ficando louca. Porque como? Que tempo que ele tem pra ter outra pessoa? Se ou ele tá comigo, ou ele tá em casa, ou ele tá no trabalho, ou ele tá com a filha dele. Sabe? E como eu falei, a menina me tratava muito bem, gente. A nossa relação era maravilhosa. Era maravilhosa mesmo, de verdade. Aí, como eu falei, chegou um tempo que eu comecei a realmente me questionar, comecei a falar, não tá acontecendo nada, eu tô ficando doida e é isso, vida que segue. Só que um belo dia, eu precisei viajar, né, de trabalho, eu viajava, inclusive, com frequência. Eu fui fazer uma viagem de trabalho e tal. E aí eu me lembro que eu viajei na sexta-feira e era pra eu chegar segunda de manhã. Só que aí quando deu no domingo, eu comecei a ligar pra eles dois e nenhum dos dois atendia o telefone. Ninguém atendia, ninguém atendia, ninguém atendia, e eu comecei a me preocupar. Falei, gente, o que tá acontecendo? Que nenhum dos dois tá atendendo o telefone. Nisso, eu comecei a me desesperar, né, e tal. E aí eu fui e liguei pra minha mãe e falei, mãe, vai lá em casa, ver se tá acontecendo alguma coisa, porque eu tô começando a ficar preocupada, eu tô começando a ficar com medo. O meu marido não tá atendendo, a minha enteada não tá atendendo, eu tô com medo de que tenha acontecido alguma coisa. Vai lá, vê se eles estão em casa, vê se eles estão bem, vê o que tá acontecendo. E aí a minha mãe foi. Até que passam mais horas e a minha mãe me liga por chamada de vídeo. Quando eu atendo, ela tava assim com o telefone na cara do meu marido tava na cama, pelado, a minha enteada na cama, pelado. Nisso a minha enteada, a gente já tava com uns 20 anos de idade, mais ou menos. Minha enteada na cama, pelada, e a minha mãe lá berrando, xingando, chamando os dois vagabundos, falando assim, olha minha filha, é por isso que a gente não tá te atendendo, porque eles estão fazendo isso daqui, olha a sacanagem, olha não sei o quê. Cara, eu não conseguia acreditar. Na hora que eu vi, primeiro eu pensei que fosse uma outra mulher, que a minha mãe tinha pegado, né? Que fosse uma outra pessoa. E só depois eu fui perceber que era a minha enteada. Gente, eu fiquei horrorizada, eu fiquei assustada, eu fiquei tipo, o que é que tá acontecendo? Sabe? E aí, como era pra me voltar na segunda, imediatamente no domingo eu dei um jeito de voltar. Eu falei, eu vou voltar pra casa, vai ser agora. E aí eu voltei. Quando eu cheguei, a minha enteada estava em casa, meu marido estava em casa, minha mãe já tinha ido embora. E eles já estavam com o discurso pronto pra querer me convencer de que não era nada daquilo que a minha mãe estava pensando, que a minha mãe estava inventando as coisas. Sendo que a minha mãe me ligou ali ao vivo, chamada de vídeo, estavam os dois na cama. Vocês estão entendendo? E foi aí que eu percebi que é óbvio que eu nunca ia encontrar um número desconhecido, eu nunca ia encontrar uma mensagem desconhecida, eu nunca ia pegar ele em outro local com outra pessoa, porque a pessoa era a suposta filha dele, era minha enteada e era alguém que estava dentro de casa. Era alguém com quem ele falava no telefone todos os dias, então é óbvio que eu nunca ia encontrar outra pessoa. E, cara, eu fiquei com tanto nojo dele. Falei, bicho, você viu essa menina crescer, você cria ela desde os 2 anos de idade, você adotou ela. Você tem
noção disso? Da nojeira que é tudo isso? Enfim, eu me lembro que eu peguei as minhas coisas e fui pra casa da minha mãe. Depois eu fui atrás de advogado e falei, isso aqui deve ser crime de alguma forma, isso aqui deve ser crime, porque não é possível, porque ele adotou ela, legalmente ela é filha dele. Isso aqui deve ser crime de alguma forma. Mas eles foram mais rápidos do que eu, né? Enfim, acabou que não deu em nada, todo esse processo que eu fui. Eu me separei dele, me divorciei dele e adivinha, hoje em dia ele mora junto com ela. Tipo, eles são assumidos, eles não chegaram a casar, né? Documento e tudo mais, mas eles são assumidos, moram juntos, são assumidos, ela é a mulher dele, ele é o marido dela. Inclusive ela está grávida, esperando o primeiro filho do casal. E eu que, tipo, até hoje eu tô tentando entender o que foi que aconteceu. Muita gente da família não aceita, né? Eu sei que a minha ex-sogra, né, a mãe dele, ela também é super horrorizada com essa história, ela não se dá bem, ela tenta não se meter, apesar, tipo, é filho dela, mas ela ainda fica sem saber o que fazer, família. A família dela também, questão de tios, avós, todo mundo não aceita muito bem, mas a menina já é maior de idade, né? A menina já pode decidir a vida dela. Mas que é uma situação, assim, ridícula, isso com certeza. E, tipo, se fosse eu ia ficar horrorizada. Tipo, como assim esse cara me viu crescer, me criou quando eu tinha 2 anos, desde quando eu tinha 2 anos, e agora é meu marido? Coisa de louco.